Eu lembro claramente como se fosse ontem. Porque a igreja inteira veio até o ônibus que veio buscar a gente. Todo o vilarejo, assim, centenas de pessoas estavam cercando o ônibus. Muitas mulheres chorando porque aquilo lá não parecia despedida, parecia um enterro. Era um dia nublado, com chuvisco. Parece que o mundo estava chorando pela nossa partida. São 60 anos de história, né, dessa vinda dos meus avós. Das 6 famílias, eu sou o primeiro a nascer aqui, né? Toda a história, né, todo o aprendizado, todo o modelo que a gente teve, né, das histórias, das experiências deles, né, isso nos motiva a manter a fé comum, né, a fé que todos nós devemos ter em Deus. Meu pai é um imigrante taiwanês. Ele veio aqui viúvo com os 3 irmãos. Eram mais ou menos 8 meses depois da morte. Ele decidiu, com os amigos dele, vir desbravar essa terra. E ele me disse que quando ele veio para cá, era uma oportunidade grande, porque o Brasil era imenso e não tinha muita habitação. Então a terra era muito barata. Então, quando o navio encostou, né, os oficiais do porto começaram a chamar a gente. E as pessoas, nós tivemos que ir acotovelando, meu pai, meu irmão, carregando as trouxas, porque não tinha mala. Mala é para rico, a gente tinha trouxa. Todo mundo olhava para nós com cara de espanto assim, onde vão esses caipiras? Você está entendendo? Meu pai veio com quase nada, só veio com a roupa do corpo, a bicicletinha dele, né, especial. E eu soube que essa bicicleta era o maior bem que ele tinha na época. Aquilo mexeu muito comigo. Mais ou menos por volta de 5 horas da tarde, o navio toca e começa a partir. Então, naquela noite, a tristeza era tão grande, as 6 famílias, 32 pessoas, ninguém foi jantar. Mais ou menos 9 horas, 9h30, aí gritaram, correram gente para chamar a gente para ir para o convés, culto de agradecimento a Deus. Então, a igreja de Mogi, no primeiro culto, não foi nessa igrejinha, foi no navio, no dia 21 de outubro de 1963, porque a igreja não é essa construção, é as pessoas reunidas. Lá estava constituído a igreja de Mogi das Cruzes, vindo para o Brasil. E assim fizemos todas as manhãs durante os 50 dias no mar. Então, se você tem o guiar de Deus, Deus luta por você, as batalhas não são suas. Então, essa é a experiência que nós temos hoje. Então, quando o navio entrou, a primeira impressão que a gente teve é que, nossa, só tem mato. Era a chapadona da Serra do Mar. O navio encostou nos cais e foi liberado para a gente poder sair. Os 6 pais saíram. E quando começou a andar no Centro Velho de Santos, de repente, alguém derrubou todos eles e puxou a bolsa e correu. Quando os 6 perceberam isso, tentaram correr atrás dos 2, mas isso estava armado porque tinha gente na frente bloqueando e todo mundo caiu no chão. O problema não era o dinheiro, era o passaporte dessa família. Meu pai falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele começou, o que a gente sabe fazer? Vamos orar. Chegou lá no navio e disse que todo mundo se reuniu, sabia daquele problema, começou a orar pedindo para Deus dar uma luz. De manhã acordamos, a gente tinha limite para desembarque, era 10 horas da manhã do dia 10 de outubro, 10 de 10 de 63. No Centro Velho de Santos tinha um restaurante chinês. Esse dono, ele sai toda manhã para despejar lixo na lixeira. Normalmente, segundo ele tira a tampa e joga. Mas naquela manhã ele tirou a tampa e olhou. Diz que quando ele puxou assim, tinha uma bolsa dentro dessa lata de lixo. Ele achou que quando ele viu, era passaporte. Como era chinês, ele entendia. Ele viu, puxa, esse deve ser de algum viajante. Ele correu lá para falar, olha, tem uma bolsa com passaporte. Veio notícia de um marinheiro assim, gritando, ó, acharam! Acharam! Quando eles viram aquilo, ele falou, gente, é milagre de Deus. Quem somos nós, Senhor?
que nos trata com tanto zelo. Aquilo deu uma força muito grande para nós de que, haja o que houver, Deus está conosco. O barracão era depósito de esterco de galinha. Meus pais, a gente também ajudou a varrer o chão de esterco para um cantinho, botou compensado no chão e dormimos pesadamente porque estavam todos exaustos. Eu lembro de ter acordado com choro de mulheres lá fora na manhã seguinte. Nossas mães que se levantaram mais cedo para ver o que dava para fazer café da manhã. Mas quando olhou ao redor, de repente a gente veio ser vizinho de Tarzan. Era só mato. Apesar, né, da história deles e da condição financeira deles serem precária, né, quando eles vieram para cá, ao longo do tempo você percebe que a prioridade nunca foi para o seu conforto, mas a prioridade sempre foi para que Deus pudesse ser exaltado, colocasse Deus em primeiro lugar. Antes de repartir os terrenos para 6 famílias, foi separado esse 1000 metros para ofertar a Deus como terreno para a construção da igreja. Depois, foi dividido em 6 partes iguais e foi feito por sorteio. Em nenhum momento quem pagou exigiu escolher o terreno que ele queria. Esses são nossos pais. Eles eram assim. Na virada do ano, na Páscoa, combinamos de vir construir a igreja. Mas nós não sabíamos construir. Não temos experiência de construção. Então, 3 famílias que ainda tinham dinheiro e começaram a fazer as casas dele, casebres, simples, igual essa aqui, simples, né? Usando barro mesmo, como experiência para preparar para abrir, construir a igrejinha. Então, essas 3 famílias começaram a fazer as casinhas deles e, por incrível que pareça, não caiu, entendeu? As casinhas ficaram. Na Páscoa, eles voltaram, as 2 famílias voltaram. As 32 pessoas estão aqui, homens, mulheres, crianças, todos juntamos. Nós começamos a cortar as árvores que tinha aqui para servir de morão-se de linha, né? Os meninos, que nem eu, criança pequena, fazia barro. Eu lembro do presbítero Schwang, que o peso era tão grande, quando largou a travessa aqui, o ombro direito dele estava empapado de sangue. A gente não teve a mesma experiência deles, né? A gente já passou por outras experiências e tem passado por outras experiências. Não queremos, né, precisar passar pelas experiências que eles passaram, mas o que eles passaram seja exemplo para nós podermos andar conforme a mesma fé. Era muito empreendedor, esse é o chave do meu pai. Meu pai, qualquer coisa que viu, tá dando jeito, então vamos tentar. E não é que dava certo. Então essa veia empreendedor ele tem muito. E aí ele viu assim uma oportunidade que ele sabia fazer, era plantar cogumelo. A gente estava plantando verdura, ele já tinha conseguido economizar um pouquinho de dinheiro. Um belo dia ele falou assim, eu vou plantar cogumelo. Quando ele começou a preparar, a gente olhava aquilo fedido, porque era capim fermentando, né? Escuro, achava aquilo feio. Mas ele não desistiu não, ele foi, a gente foi acompanhando, tudo tal. Passado mais ou menos 3, 4 semanas, um mês, ele falou, aquela coisa, aquele composto escuro, estava assim meio avermelhado, porque os rizóides da semente de cogumelo já tinha tomado conta. Aí ele falou, agora eu vou cobrir a terra. Um belo dia alguém gritou assim, nasceu! Olha, 32 pessoas foram lá olhar. Brotou o quê? É o cogumelo. E o cogumelo, quando ele brota, ele é redondinho, branquinho. Um dos presbíteros, Xi, foi o primeiro a reagir quando viu aquilo e falou, maná. Maná é uma dádiva de Deus para o seu povo, não é verdade? Todo mundo resolveu, então nós vamos plantar cogumelo também. Mas esse diácono Shen que plantou na primeira, ele
empatou toda a grana dele que ele tinha economizado nessa primeira leva. Ele falou assim, naquela época, ou eu recupero o que eu coloquei aqui, ou senão eu estava falido, porque não tem mais dinheiro nenhum. A primeira plantação, a primeira safra, que deveria durar só 2 meses, 2 meses e meio, Deus fez ele durar 9 meses. Ele colheu 9 meses. Pagou todo o investimento dele nisso aí. Para minha surpresa de criança, eu já com quase 10 anos, eu imaginava que nunca iria aparecer ninguém para um lugar chamado Botujuru, que no mapa mundi nem existe. Mas a primeira leva veio, aquilo me sobressaltou. Como? Aí eu entendi. O nosso Deus, que a tudo sabe e tudo controla, jamais levaria rebanho para onde não tem capim nem água. E aqui, o capim e a água era carinho e amor, e aqui tinha. A partir dessa primeira leva, nunca mais parou de aparecer gente aqui na região. Eu e minha família chegamos ao Brasil em 1972. Naquela época eu tinha 14 anos de idade só, né? Mas eu via a igreja aqui no Brasil um pouco diferente da igreja que a gente frequentava lá em Taiwan. Uma vida de imigrante também era muito diferente de lá. Então a gente precisava realmente de muito apoio espiritual, né? Apoio de irmãos. Nesse meio tempo, o pastor que estava deixando nós para ir para São Paulo e o filho estava vindo, avisou a gente: olha, vocês precisam se preparar para mudar de lugar, de Botujuru para a cidade de Mogi, porque muitos mais irão chegar e não vão viver só em Botujuru, vão viver ao redor de Mogi das Cruzes. O centro da igreja não deve ser aqui, deve ser lá. Então nós fizemos um plebiscito aqui, foi aprovado unanimemente. Então estava decidido que o destino dessa igrejinha um dia seria Mogi das Cruzes. O maior desafio aqui é adquirir um terreno bom. É um terreno grande, suficientemente para construir uma igreja. É 4, 5 proprietários diferentes. No meio tem um lote. Esse proprietário não quer vender. Seu terreno fica aqui no meio, né? Então a gente compra aqui na esquina, essa é a primeira esquina de lá. É um terreno à venda. Ofereceu para ele, vou comprar esse terreno, mesmo tamanho, fica na esquina, mais para cima, né? Ofereceu para ele trocar, ele aceitou. Então tem diversas dificuldades para adquirir um terreno inteiro desse tamanho. Finalmente, com a ajuda de Deus, a gente conseguiu comprar esse terreno e conseguiu adquirir esse terreno inteiro grande. Então a gente sentiu, isso é a graça de Deus. O meu tio era o pastor, né? E ele foi um pastor muito bom para essa igreja. Daí decidiu, então vamos construir um aqui. E o pastor, pela orientação, pela oração dele, né, acha que tem que construir uma igreja grande, que comporta tudo, né? Eu acho que o maior desafio, né, não é a obra em si, é a colaboração do membro inteiro. Se essa obra não fosse membro inteiro, ter a mesma visão, não vai conseguir levantar, porque é uma obra muito cara. Eu recordo assim, quando vai começar, a igreja tem uma poupança, sobrou um pouquinho de dinheiro. Esse dinheiro é suficientemente para bater estaca, fundação só. E reunião de toda a igreja é assim. Se tiver dinheiro, começa a obra. Se acabar dinheiro, obra para. E com a bênção de Deus, não parou a obra. Quando o dinheiro sempre sobra, dá para tocar. Então começou a fundação até terminar, até inauguração.
sempre tem dinheiro para tocar. E com a graça de Deus, depois de terminar, o dinheiro que sobrou, mais do que antes de começar. Eu via naquela época que muitos que não eram crentes, né? Eles gostariam de vir também para juntar com a gente, né? E isso também se tornaram oportunidade de a gente evangelizar, né? Transmitir a nossa fé. E realmente muita gente foram abençoadas assim. Muita gente acabaram entrando na igreja, né? Aceitando Jesus. Esse sacrifício que a gente construiu isso aqui, né? A gente ofereceu 2 peixinhos e 5 biscoitinhos pequenos só. Virou isso aqui, para todo mundo relembrar que isso aqui é uma graça de Deus, uma obra de Deus mesmo. Como a Bíblia já tem muita coisa boa. Uma Bíblia fica 2, 3, 4 mil anos atrás, parece uma conta, uma história, não tem nada a ver com a gente, né? Mas esse aqui diretamente veio com a gente. Foi meu pai, foi meu avô que levantou isso aqui. Então você sente aquela amizade íntima. E a fé foi passando de pai para filho, para neto. Hoje nós temos a 4ª, a 5ª gerações. E o legado que é assim, nunca perca a sua fé em Deus. Ele é tudo. Você pode ter todas as coisas de riqueza, mas um dia você vai levar isso no caixão? Não. Por mais que a gente queira dar todas as instruções, a melhor instrução para nossos filhos, a melhor condição financeira para nossos filhos, a semente da fé ela precisa estar lá dentro. Porque tudo isso é você preparar o vaso para que o que é precioso, que é a fé, esteja lá dentro. A vida de Deus esteja lá dentro e isso que vai dar sentido para a vida deles. Entender que a igreja não é só aquela construção, não é só domingo, é estilo de vida, né? É todos os dias, né? É todos os dias com Deus também. Eu creio que se eles seguiram a vontade de Deus, nós só temos que continuar a caminhada deles. É um passar de bastão. Nossos avós passaram o bastão para nossos pais, porque estão passando para nós. Que esse bastão vai sendo passado. Eu desejo que essa igreja continue com muita gente, com muita comunhão, né? Muita alegria de conviver. Quero abençoar essa igreja como pastor e também como irmão, como companheiro, amigo, para conviver aqui nessa comunidade. Eu acho muito importante as pessoas que vieram depois saber como eram esses caipiras, pessoas iletradas, sem formação, mas que amava e respeitava profundamente a Deus. Amar a Deus em primeiro lugar, amar de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, esse é o maior mandamento. Então, assim, é permitir que Deus seja o amor dentro de você.